Vamos fazer uma viagem de volta. Uma viagem ao coração sombrio de Derry, no Maine. Para o Clube dos Otários, que agora são adultos, isso não é só uma visita ao passado. É um retorno a um lugar onde cada lembrança boa da infância pode ser, na verdade, uma armadilha mortal. Uma armadilha montada por um mal que eles achavam ter vencido. E essa frase, ela diz tudo, né? Em Derry, o passado não fica quieto. Ele sangra no presente. As feridas de lá nunca fecham de verdade. E para os otários, isso significa uma coisa terrível. Os pesadelos que eles enterraram há 27 anos não morreram. Eles estavam apenas esperando. A nossa história recomeça com Ben Hanscom. Lembra dele? O garoto mais gordinho, solitário, que se tornou um arquiteto famoso no mundo todo. E agora, de volta a Derry, ele se vê andando, quase que sem querer, por um único lugar onde ele encontrou um pouco de paz na infância, a biblioteca pública da cidade. A biblioteca era o santuário dele, mas agora tem alguma coisa estranha no ar. O silêncio, o cheiro de livro velho, tá tudo igual. Só que uma sensação de déjà vu, sabe? Uma sensação muito forte toma conta de Ben. É como se ele estivesse flutuando no tempo e a linha que separa o Ben de 38 anos do garoto de 11 anos começasse a desaparecer. E então ele vê, na parede, um pôster da polícia de Derry. Um pôster idêntico ao daquele verão de 1958. Mesmas palavras, mesma hora, e é nesse instante que o pânico bate. Ele entende que não está só se lembrando, ele está vivendo o passado de novo. A armadilha, que foi armada há quase 30 anos, acabou de disparar. De repente, uma voz quebra o silêncio da biblioteca. É Pennywise, o palhaço. A voz vem lá de cima, das estantes. E o mais apavorante de tudo, ninguém mais parece ouvir. A bibliotecária olha para ele, vê um homem suando, assustado, mas para ela o silêncio continua. Para ela é só um cara tendo um ataque de pânico. Mas para o Ben, o pesadelo é 100% real. Quando Ben finalmente cria coragem e olha para cima, o palhaço sumiu. No lugar dele tem um vampiro saído direto de um pesadelo. Rosto pálido, olhos vermelhos, mas o pior, o que congela o sangue, é a boca. Aberta, sem som, e no lugar dos dentes, fileiras e mais fileiras de lâminas de barbear. A imagem é tão chocante que uma memória essencial volta com tudo. O que eles precisaram fazer com as balas de prata. Completamente abalado, Ben sai da biblioteca e ele nem percebe que pegou um livro. Já do lado de fora, ele abre esse livro e um cartão de empréstimo antigo cai de dentro. E ali, na última linha, está a assinatura dele com a letra de criança e a data, 9 de julho de 1958. Ele está segurando um fantasma de papel. A prova é impossível de que o tempo em Derry não anda para frente. Ele anda em círculos. Agora, enquanto Ben lida com um passado que se recusa a morrer, a gente vai encontrar o Ed Kaspreg num lugar onde o passado parece ter morrido há muito tempo. O garoto que vivia apavorado com germes de doenças, bom, agora ele é um adulto ainda mais hipocondríaco, parado no pátio abandonado da transportadora dos irmãos Tracker. Ali, onde um dia tinha um campo de beisebol improvisado, cheio de risada e correria, agora só tem silêncio. Mato crescendo por todo lado, caco de vidro brilhando no chão. Pro Ed, é como olhar pro túmulo da própria infância. Um verão que simplesmente acabou e foi esquecido. E o ataque da coisa ali é rápido, brutal. Começa com uma bola de beisebol vindo por cima da cerca coberta de um sangue seco e velho. Logo depois, o corpo de um dos valentões da infância, já em decomposição, escala a cerca e se transforma no leproso que tanto assombrou o Ed. É um ataque em massa, com figuras do passado dele surgindo de todos os lados. O campo vira um inferno particular. A crueldade da coisa tá nos detalhes, sabe? O balão que a fantasma da Greta Bowie segura não é um balão qualquer. A mensagem nele ataca o ponto mais fraco do Ed, o medo da doença, o medo da morte, a asma dele. É uma arma psicológica, feita sob medida para quebrar a mente dele. Se o medo do Ed era a doença, o medo da Beverly Marsh tinha nome e sobrenome. Alvin Marsh, o pai dela. E é claro que ela é atraída justamente para o lugar mais sombrio da sua infância, aquele apartamentozinho na rua Lower Main, onde ela viveu sob o terror constante do pai. A ansiedade é tanta que ela olha para a caixa de correio e lê o nome que mais teme, Marsh. Mas quando a porta se abre, não é o pai dela. É uma senhorinha muito simpática, a senhora Kersh. O alívio que a Beverly sente é gigantesco. O apartamento está diferente, parece um lugar seguro. E ela aceita um chá sem saber que acabou de cair na teia da aranha. E aí, a máscara cai.
A senhora Kersh, com seus olhos amarelados, dentes podres, revela de quem ela é filha. O pai dela, na verdade, era Bob Gray. Ou, como ele era mais conhecido, Pennywise, o palhaço dançarino. A velhinha gentil se desfaz e no lugar dela surge uma bruxa de conto de fadas, uma imagem direto de um pesadelo infantil. A realidade da Beverly simplesmente se despedaça. O apartamento se transforma na casa de doces da história de João e Maria. As paredes são feitas de caramelo, o chão é de chocolate, tudo tem um cheiro doce e enjoativo. E aquele chá que ela tomou? Ela percebe com um horror que não dá nem para descrever que não era chá. Era a água suja dos esgotos de Derry. Mas o terror final, o golpe de misericórdia, vem quando a bruxa se transforma no pai dela, já morto. Ele vem cambaleando na direção dela, gritando o motivo doentio por trás de todo o abuso que ela sofreu. E então, ele se transforma uma última vez em Pennywise, segurando a perna de uma criança. Beverly consegue fugir, deixando para trás um pesadelo feito de açúcar, podridão e trauma. O horror da Beverly foi íntimo, claustrofóbico. Já com o Richie Tozier, o piadista do grupo, o terror acontece em público, em plena luz do dia. Ele está caminhando pelo centro de Derry quando dá de cara com o ícone da cidade, a estátua gigante do lenhador Paul Bunyan. Ele olha para o letreiro do cinema e vê o anúncio de um show de heavy metal. 27 anos atrás, nesse mesmo lugar, o letreiro anunciava um show de rock and roll. As bandas são outras, mas a energia é a mesma. É mais uma prova de que em Derry a história não só se repete, ela faz um cover de si mesma. E ver aquela estátua de novo desperta uma memória que o Richie tinha enterrado bem fundo. Ele se lembra de um dia, em 1958, quando ele estava fugindo do Henry Bowers e sua gangue. Exausto, morrendo de medo, ele sentou num banco bem em frente ao Paul Bunyan. Ele sempre achou que tinha dormido e tido um pesadelo. Mas não foi um pesadelo. Naquele dia, a estátua de plástico, enorme, ganhou vida. Aquele sorriso simpático se torceu numa careta monstruosa. A estátua se inclinou sobre o pequeno Richie e, com uma voz que parecia pedra rangendo, ameaçou devorá-lo. Não era sonho. Era coisa, mostrando para ele que em Derry nenhum monumento de plástico é seguro. Certo, a gente viu 4 encontros, um mais pavoroso que o outro. Cada um foi diferente, mas todos eles seguem um padrão, uma lógica sinistra. A estratégia da coisa fica bem clara. Essa é a jogada da coisa. Não é um monstro genérico que aparece igual para todo mundo. É um monstro pessoal. Pro Ben, ele é o palhaço dentro do seu lugar seguro. Pro Ed, ele é o leproso e os valentões mortos. Pra Beverly, é o pai abusivo. E pro Rich é um ícone da cidade que ganha a vida. A coisa não só te assusta, ela se torna o seu medo. Ela usa a sua própria mente como a principal arma contra si mesma. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. O Clube dos Otários não são mais crianças lutando contra monstros. São adultos lutando contra traumas de infância que literalmente ganharam corpo e forma. O monstro não ficou lá em 1958. Ele cresceu, ele amadureceu junto com eles e agora ele está de volta, pronto para usar as fraquezas de adulto e as cicatrizes de criança contra eles. E essa, no final das contas, é a verdadeira face do horror em Derry.